Tecnologia, a tecnologia através dos séculos, do arcaico ao moderno. De Bell a Cell, a evolução da telefonia. A história da telefonia começa com Alexander Graham Bell, um cientista escocês que patenteou o telefone em 1876. Bell fundou a Bell Telephone Company, que mais tarde se tornou a American Telephone Telegraph, a maior companhia telefônica do mundo. A invenção do telefone teria ocorrido de maneira acidental para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que possui conceitos estruturais muito semelhantes. O telégrafo foi um equipamento de comunicação inventado, em 1837, por um pintor chamado Samuel Morse. Utilizava a corrente elétrica para enviar pulsos que continham uma mensagem codificada em pontos ou linhas. O código utilizado na comunicação do telégrafo recebeu o nome de código Morse, também inventado pelo pintor. O primeiro telefone foi patenteado por Alexander Graham Bell em 1876. O aparelho consistia em um transmissor e um receptor. O transmissor era composto por 3 partes, um dispositivo semelhante a um tambor, um cilindro com uma extremidade coberta, uma agulha e uma bateria. O princípio do telefone de Graham Bell imitava a membrana do ouvido humano, por meio de um diafragma. O diafragma consistia em uma folha de material muito fina, com uma palheta magnetizada em seu interior, que se movia quando o diafragma vibrava, tudo dentro de uma bobina. Quando alguém falava no transmissor, o som da voz fazia o diafragma vibrar, criando uma corrente elétrica que era transmitida pelo fio até o receptor. No receptor, a corrente elétrica fazia o diafragma vibrar, reproduzindo o som da voz original. Desde então, a telefonia passou por muitas evoluções. Quase 20 anos depois da invenção de Graham Bell, Landel de Moura realizou a primeira transmissão de voz em telefonia sem fio. Roberto Landel de Moura é conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas. O seu primeiro registro em conteste, documentado publicamente, é de 3 de junho de 1900, testando com sucesso aparelhos que transmitiram sem fio sons e sinais telegráficos. No Brasil, ele usualmente é considerado o pioneiro em nível mundial. Nos outros países, sua realização permanece largamente ignorada, embora um crescente número de fontes estrangeiras estejam aceitando sua primazia. Em 1978, no Japão, foi ativada a telefonia móvel de celular. No Brasil, 20 anos depois, em 1998, aconteceu a ativação dos primeiros celulares em São Paulo. A evolução no passar dos anos. Final do século XIX, expansão das redes telefônicas. À medida que a demanda por comunicação crescia, as redes telefônicas começaram a se expandir. As operadoras de telefonia surgiram para conectar pessoas em diferentes áreas geográficas. Linhas telefônicas interurbanas foram instaladas, permitindo ligações de longa distância. Esse foi um passo crucial na evolução da telefonia, tornando a comunicação mais acessível e eficiente. Décadas de 1920 e 1930, a era das linhas telefônicas fixas. Durante as décadas de 1920 e 1930, a telefonia se consolidou como uma parte fundamental da vida cotidiana. Os telefones fixos se tornaram comuns nos lares e empresas, transformando a maneira como as pessoas se comunicavam e faziam negócios. As operadoras humanas eram responsáveis por conectar chamadas, e os discadores rotativos eram a norma. Décadas de 1960 e 1970, a era da comutação eletrônica. A introdução da comutação eletrônica nas centrais telefônicas marcou uma grande evolução na telefonia. Isso permitiu a automação das chamadas e a substituição das operadoras humanas por sistemas digitais. O telefone se tornou mais acessível e eficiente, e as chamadas de longa distância se tornaram mais acessíveis. Década de 1980, o surgimento dos telefones móveis. Os anos 1980 foram marcados pelo surgimento dos primeiros telefones móveis. Embora fossem volumosos e caros, esses dispositivos abriram as portas para uma revolução na comunicação. A telefonia celular estava nascendo.
e logo as redes celulares se expandiriam para cobrir vastas áreas geográficas. A rede de telefonia celular é um sistema que transmite dados através de ondas de rádio. A rede divide uma região por meio de células, por isso o nome celular. Cada célula tem uma estação base composta de antenas com emissores e receptores de sinal, tudo ligado a uma central telefônica. Décadas de 1990 e 2000, a era da telefonia celular. Os anos 1990 testemunharam uma explosão na popularidade dos telefones celulares. Eles se tornaram menores, mais acessíveis e repletos de recursos. A transição para as redes 2G e 3G permitiu a transmissão de dados e, inaugurando a era da internet móvel, o SMS se tornou uma forma popular de comunicação e os telefones celulares se tornaram uma parte indispensável de nossas vidas. Décadas de 2010 e além, smartphones e a era digital. A década de 2010 trouxe os smartphones, dispositivos multifuncionais que revolucionaram a forma como nos comunicamos, com acesso à internet de alta velocidade, aplicativos, câmeras avançadas e muito mais. Os smartphones se tornaram verdadeiros centros de comunicação e entretenimento. A telefonia móvel se expandiu ainda mais com as redes 4G e 5G, proporcionando velocidades de conexão inéditas. As redes de telefonia celular tiveram início com a implantação da primeira geração, o sistema analógico AMPS nos Estados Unidos da América, VSF na Inglaterra e NMT na Finlândia, entre outros. Esse sistema possuía uma baixa capacidade, uma vez que só permitia tráfego de voz, e era bastante vulnerável à clonagem. A partir da segunda geração de conexão móvel, chamada de 2G, todo o funcionamento é feito de forma digital. Dessa forma, permitem várias conversas ao mesmo tempo, sem interferência entre elas. Além da transição para a criptografia digital, o 2G contou com um padrão único, chamado de Global System for Mobile Communication, GSM, o que ajudou a ampliar a sua compatibilidade. Com o avanço das tecnologias e o surgimento das redes 3G e 4G, houve um aumento significativo na velocidade e capacidade das redes móveis. A rede 3G permitiu conexão à internet em alta velocidade e serviços como streaming de vídeo e áudio. A rede 4G trouxe ainda mais velocidade e capacidade, permitindo serviços como videoconferências em alta definição e jogos online em tempo real. Hoje em dia, estamos na era do 5G, uma tecnologia ainda mais avançada, que promete velocidades ainda maiores e menor latência. Latência é o tempo decorrido entre o comando dado e sua execução, e é medido em milissegundos. O 5G eliminará o delay nas transmissões. É isto, pessoal, a cronologia e desenvolvimento da telefonia, desde o Graham Bell até aos atuais small cells. Obrigado por chegar até aqui. Deixe um like, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo.